O corpo humano é projetado como um mecanismo físico altamente ajustado, com um potencial imenso, necessitando de alimentos como combustível para manter seu funcionamento. Para garantir que forneçamos esse combustível essencial, temos um impulso natural conhecido como fome. O alimento não apenas sacia a fome, mas também nos dá energia, mantendo o delicado equilíbrio da vida que a natureza estabeleceu. Contudo, pode surgir a pergunta: por que alguém escolheria permanecer com fome de forma voluntária? Hoje, nossa cultura nos moldou para esperar refeições 3 vezes ao dia. Muitas vezes, ouvimos que um café da manhã reforçado é a base para um dia produtivo. Coma para ser forte. Os sistemas educacionais incentivam 3 refeições equilibradas, combinadas com atividade física para promover a força. Mas então, por que alguém decidiria pular refeições intencionalmente? A sociedade moderna geralmente associa o ato de pular refeições à dieta, normalmente para perda de peso ou melhoria da saúde. No entanto, algumas pessoas escolhem deixar de comer por motivos de enriquecimento espiritual, uma prática conhecida como jejum em termos bíblicos. O jejum geralmente é praticado por um período específico para alcançar um objetivo espiritual. Por exemplo, no Antigo Testamento é ordenado que o povo judeu jejue anualmente, Levítico 16:29. Isto será um estatuto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não farão trabalho algum, tanto o natural da terra quanto o estrangeiro que reside entre vocês. Conhecido como o jejum de Yom Kippur, nomeado em referência ao dia da expiação que ele comemora, esse jejum exigia a participação coletiva de todos os seguidores. Por que coletivamente? Porque Deus desejava que todos refletissem em conjunto sobre a natureza profunda de sua redenção. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava na área mais sagrada, o Santo dos Santos, para oferecer o sangue de animais como símbolo de expiação pelos pecados coletivos do povo. Levítico 16:4. Ele deve se banhar com água no santuário, vestir suas vestes cerimoniais e então realizar as ofertas queimadas por si mesmo e pelo povo, fazendo expiação por si mesmo e pelo povo. Esse dia era crucial, pois envolvia as transgressões da nação. Portanto, todos jejuavam em solidariedade ao sumo sacerdote, que realizava o ato sacrificial com um cordeiro para a absolvição coletiva. Jesus ensinou seus seguidores sobre o jejum desta maneira. Mateus 6:16-18. Quando jejuarem, não mostrem um semblante triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu lhes asseguro que já receberam sua plena recompensa. Ao invés disso, quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas a seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, os recompensará. Abster-se tanto de alimentos prazerosos quanto essenciais não apenas demonstra autocontrole, mas também atrai a atenção divina. Jesus enfatizou a importância de manter o jejum em privado, alertando seus discípulos contra jejuar para obter reconhecimento público. Sua frase, "quando jejuarem", sugere que ele vê o jejum como uma prática espiritual válida. Jejuar envolve renunciar temporariamente a um desejo físico, geralmente por comida, para atender a uma necessidade espiritual. Em vez de comer, a pessoa dedica-se à oração privada, buscando a intervenção divina em sua vida. No entanto, se o motivo principal do jejum for obter a admiração dos outros pela sua dedicação espiritual, então o aplauso deles será a única recompensa que você receberá. Preocupações sobre o jejum. Se você nunca jejuou, a ideia de ficar sem comer por qualquer período de tempo pode parecer intimidante. As pessoas frequentemente se preocupam com várias coisas. Acostumadas a fazer 3 refeições diárias, muitas temem sentir fome e achar o desconforto insuportável.
Outras questionam sua capacidade de persistir, relutantes em começar algo que talvez não consigam terminar. E se você for tentado por um comercial sugerindo que uma barra de chocolate poderia curar a queda de energia no meio da tarde? Alguns também se preocupam com as percepções sociais, pensando: meus amigos vão achar estranho se descobrirem que estou jejuando? A verdade simples é que o jejum não é sobre impressionar os outros, e geralmente é uma prática que você mantém para si mesmo. Como Jesus enfatizou certa vez: quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que o jejum de vocês não seja evidente aos outros, mas apenas ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, os recompensará. Mateus 6, 17 e 18. Jesus destacou a importância de manter nossas práticas espirituais privadas, mostrando que o jejum deve ser um compromisso pessoal com Deus e não uma exibição pública. O jejum pode ser realizado sozinho ou como parte de um esforço coletivo durante eventos especiais, como jejuns públicos organizados por sua igreja ou comunidade para buscar soluções para questões importantes. Figuras históricas como Esdras e Ester também jejuaram junto com outros para obter ajuda divina. Todos os anos, em maio, os cristãos são incentivados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum. Compreendendo o jejum é distinto da dieta. Não se trata de abster-se de alimentos para melhorar a saúde física, mas sim de uma disciplina espiritual. Existem várias formas de jejum, cada uma com propósitos espirituais e frequentemente combinada com oração para fortalecer o crescimento e a resiliência espiritual. Ao contrário do que alguns acreditam, a disciplina espiritual é essencial para os cristãos, assim como o treinamento é essencial para um soldado. Como soldados de Cristo, devemos desenvolver nossas capacidades espirituais por meio dessas disciplinas, sendo o jejum um aspecto crucial para cultivar força e prontidão espiritual. Jesus ensinou seus discípulos que, ao interceder pelos outros, seja pela sua congregação ou pela salvação de indivíduos, você deve esperar resistência de Satanás. O jejum, assim como subir uma montanha íngreme, exige esforço espiritual e físico. Encare essa jornada com um entendimento claro de sua natureza, sabendo que, embora o caminho possa ser difícil, as recompensas serão imensamente gratificantes. Comece modestamente. Se este for seu primeiro jejum, tenha certeza de que Deus honrará seu primeiro passo de fé. O que pode parecer pequeno para os outros pode ser um grande avanço para você. Além disso, Deus presta muita atenção à atitude do seu coração durante o jejum. Sua mentalidade nesse período é crucial, assim como, em uma proposta de casamento, não é o tempo de duração que importa, mas a sinceridade por trás dela. Portanto, ao começar o jejum, não se preocupe com a duração. Concentre-se em alinhar seu coração corretamente com Deus. Ele é onisciente e valoriza a genuinidade de suas orações mais do que sua extensão. Para iniciantes, considere jejuar pulando apenas uma refeição. Tradicionalmente, no Antigo Testamento, os judeus observavam um jejum de um dia inteiro no Yom Kippur, começando e terminando ao pôr do sol, em conformidade com o calendário judaico. Disse em Gênesis 1:5, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia, ensinando-nos a medir nossos dias da tarde para a manhã. Você pode iniciar seu jejum deixando de fazer a refeição da noite e em seguida continuar sem tomar o café da manhã e o almoço no dia seguinte. Após o pôr do sol, que encerra o jejum, a maioria dos judeus então quebrava o jejum com uma refeição tradicional da noite. Jejuar com outra pessoa. Embora a oração e o jejum privados sejam o alicerce de toda a intercessão espiritual, fazê-lo ao lado de alguém pode enriquecer significativamente sua experiência. Se você é novo nesta disciplina espiritual, considere começar sua jornada de jejum com um parceiro.
Quando estiver jejuando por um pedido de oração específico, pode ser útil ter um companheiro que jejue e ore junto com você. Há de fato força na unidade. Jesus disse em Mateus 18:19, em verdade lhes digo, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Esses versículos destacam não apenas o poder da oração, mas também a força encontrada no compromisso mútuo. Considere isso como planejar uma viagem com outra pessoa. Tende a ser mais memorável quando você planeja, sonha e explora junto. Da mesma forma, compartilhar sua jornada de jejum torna o processo mais envolvente e suas orações mais focadas. Além disso, jejuar com um parceiro traz vantagens extras. Você terá alguém para compartilhar dúvidas, perguntas ou medos. Se a ideia de jejuar parecer assustadora, o apoio de um amigo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios. Vocês também podem se manter em contato por meio de ligações telefônicas para trocar conselhos ou encorajamento, o que pode ser o impulso necessário para perseverar nessa disciplina espiritual. Lembre-se de celebrar suas conquistas. Escalar uma montanha sozinho é um desafio individual, onde a vitória é apenas sua. No entanto, quando você sobe com outros, a vitória se torna uma alegria compartilhada. No topo, vocês podem comemorar juntos, compartilhando abraços e o entusiasmo coletivo pelo sucesso. Da mesma forma, ao completar um jejum com outras pessoas, a celebração é enriquecida pela camaradagem. A alegria compartilhada torna a vitória ainda mais especial. Além disso, jejuar com um amigo oferece o benefício da responsabilidade. Saber que alguém está ciente de seu compromisso pode impedi-lo de ceder à tentação de comer um lanche ou quebrar o jejum antes do tempo. Se você já fez caminhadas ou corridas com um amigo por razões de saúde, sabe como um companheiro pode ser valioso para manter o compromisso em tempos difíceis. Embora você possa ser forte o suficiente para lidar sozinho, ter um parceiro pode fornecer o suporte necessário quando as coisas ficam difíceis. Jejuar com intenção. Antes de começar seu jejum, reflita profundamente para entender por que você está se dedicando a isso. Existem inúmeras razões para jejuar, cada uma significativa por si só. Você pode já ter um motivo específico em mente. Considere o jovem Davi enfrentando Golias. Enquanto nenhum outro soldado israelita ousou enfrentar o gigante, cada um apresentando diferentes desculpas, Davi tinha um motivo claro e convincente para entrar naquela batalha. O jejum é mais do que simplesmente abster-se de comida. Ele é impulsionado por um propósito. Você está disposto a sacrificar seus confortos por um objetivo maior. Faça uma lista de seus motivos e escreva-os em um papel para torná-los concretos. Manter seus motivos apenas na mente pode torná-los vagos ou fazê-los desaparecer. Embora você possa ter uma ideia geral de por que deseja jejuar, documentar esses motivos ajudará a clarificar e aguçar seu foco. Prepare-se meticulosamente para o seu jejum. Não o encare de forma casual ou sem a devida consideração. Tenha como objetivo o sucesso, pois a falta de planejamento frequentemente leva ao fracasso. Evite jejuar apenas como um teste de resistência. Algumas pessoas abordam o jejum com a mentalidade de "vou tentar até sentir fome" e acabam abandonando o compromisso ao primeiro sinal de desconforto. Em vez disso, faça um compromisso firme de jejuar por um dia inteiro, independentemente dos desafios que surgirem. Ao decidir jejuar, você deixa de apenas pensar no crescimento espiritual e começa a buscar ativamente a presença de Deus e sua ajuda para uma causa específica,
Com relação aos tipos de jejum, um a ser mencionado é o jejum absoluto, que envolve abster-se de todos os alimentos e líquidos. Um exemplo nas Escrituras é a experiência de Paulo após seu encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco. Isso o deixou cego por 3 dias, durante os quais ele não comeu nem bebeu. Atos 9:9. Para iniciantes, não é recomendado começar com um jejum absoluto. Esse tipo de jejum geralmente é reservado para aqueles que enfrentam uma profunda angústia ou buscam solução para questões significativas, como superar vícios ou lidar com sérios desafios espirituais. O jejum normal geralmente envolve a abstinência de todos os alimentos sólidos, com o consumo apenas de líquidos. A Bíblia frequentemente menciona esse tipo de jejum como um período em que nenhum alimento sólido é consumido, embora muitas vezes omita detalhes específicos sobre o consumo de líquidos. Por exemplo, durante seu tempo no deserto, Jesus não comeu nada e depois sentiu fome. Lucas 4:2. Mas não há registro de que tenha consumido líquidos. Nas práticas modernas, aqueles que jejuam podem optar por excluir bebidas prazerosas, como refrigerantes e sucos de frutas doces, alinhando-se ao chamado do Antigo Testamento para a autoaflição durante o jejum. Isaías 58:3. O jejum parcial, outra forma de jejum, envolve restringir certos tipos de alimentos e bebidas, mas sem eliminar completamente a ingestão de comida. Este tipo de jejum é frequentemente chamado de jejum de Daniel, em referência ao profeta bíblico que escolheu não comer dos alimentos oferecidos na mesa do rei. Conforme descrito em Daniel 1:12, Daniel pediu: "Por favor, ponham os seus servos à prova durante 10 dias. Não nos deem nada além de vegetais para comer e água para beber." Essa dieta não causou nenhum dano a Daniel e seus companheiros. Além disso, Daniel 10:3 descreve outra instância de jejum parcial, onde ele se absteve de alimentos saborosos. "Nenhuma carne ou vinho tocaram os meus lábios, e não usei nenhuma loção, até que se passaram as 3 semanas. Aqui está o que Daniel evitou: alimentos saborosos ou agradáveis, como sobremesas incluindo donuts ou bolos, carne adotando uma dieta livre de carne, vinho e outras bebidas prazerosas, refletindo uma abstinência mais ampla de indulgências." O jejum de John Wesley. Como o fundador do movimento metodista, John Wesley dava grande importância à preparação espiritual para seus pregadores. Antes de cada conferência trimestral, realizada em uma nova capela ou em Londres, Wesley realizava um jejum de 10 dias, durante o qual consumia apenas pão integral e água. Essa prática não era apenas uma disciplina pessoal, mas também uma preparação espiritual para fortalecer seu ministério. O impacto profundo dessas reuniões era evidente, pois os pregadores metodistas saíam delas revigorados e determinados a causar impacto global. Seus esforços levaram ao estabelecimento da maior denominação protestante do mundo, demonstrando o favor divino sobre o compromisso de Wesley com o jejum e a oração. O jejum rotativo. Esse tipo de jejum é incomum nas práticas cristãs e é mais frequentemente empregado por razões médicas, especialmente para identificar alergias ou reações adversas a grupos alimentares específicos, ou para desintoxicar o corpo. Normalmente, o indivíduo começa com um jejum normal ou absoluto por um dia. Em seguida, apenas um grupo alimentar específico é introduzido a cada dia nos próximos 6 dias. Essa introdução metódica permite a observação cuidadosa das reações do corpo, ajudando a identificar alimentos problemáticos por meio de um processo de eliminação e exclusão. Ao planejar um jejum, é essencial considerar cuidadosamente diversos fatores adaptados às suas circunstâncias pessoais e motivos para jejuar. Fator para quem jejua pela primeira vez.
Se você é novo no jejum, é aconselhável começar com um desafio manejável. Um jejum de um dia no estilo Yom Kippur, que envolve abster-se de alimentos enquanto ainda consome líquidos, é um bom início. Isso ajuda a aclimatar seu corpo e espírito à experiência sem sobrecarregá-lo. Para aqueles que estão lidando com uma questão séria ou contínua, mas são iniciantes no jejum, pode ser mais prático jejuar um dia por semana durante 3 semanas, em vez de iniciar com um jejum mais longo de 3 dias. Essa abordagem gradual permite desenvolver habilidades no jejum e adaptar-se física e espiritualmente. Fator de alinhamento. Ajuste o tipo de jejum às suas necessidades específicas. Para pedidos espirituais rotineiros, um jejum normal, no qual você se abstém de alimentos sólidos, mas consome líquidos, pode ser suficiente. Se você está enfrentando uma questão mais grave ou complexa, considere um jejum mais rigoroso, que envolva restrições mais significativas. Isso garante que a intensidade do seu jejum corresponda à gravidade de suas intenções de oração. Fator de conforto. É importante que você se sinta confortável e em paz com a duração e o tipo de jejum escolhido. Durante o jejum, não deve haver espaço para dúvidas ou culpa. Escolha um método de jejum que pareça adequado para você. Um que não cause estresse físico ou psicológico excessivo. Esse conforto permite que você se concentre mais plenamente no propósito espiritual do jejum, aumentando sua eficácia e o crescimento pessoal que ele proporciona. Fator de tempo. Ao decidir jejuar, considere fatores que possam afetar sua rotina e sua preparação geral. Avalie sua programação semanal para identificar quais dias podem ser menos disruptivos para jejuar. Também leve em conta eventos especiais futuros, como ação de graças, Natal, casamentos ou outras celebrações, onde jejuar pode ser impraticável ou inadequado. Se você é novo nessa prática, é sensato começar com um jejum de um dia manejável, pois isso permite avaliar como seu corpo e suas emoções respondem sem sobrecarregá-lo. Ao embarcar em seu primeiro jejum, lembre-se de que ele é um ato de fé. Deus reconhece a sinceridade de suas intenções e honrará seus esforços. Oração. Que Deus nos conceda sabedoria para reconhecer os propósitos espirituais e os benefícios do jejum, lembrando-nos de que não é apenas a abstenção de alimentos que nos aproxima dele, mas a sinceridade de nossos corações e a busca por uma conexão mais profunda através da oração. Que jejuemos não para sermos vistos pelos outros, mas para sermos vistos por Deus, que observa em segredo e recompensa abertamente. Somos gratos ao Senhor pela força e disciplina que o jejum nos ensina, mostrando-nos a depender mais de sua provisão e menos de nossa própria força. Amém. Se você achou este conteúdo útil, encorajo você a se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos. Juntos, podemos espalhar conhecimento e aprofundar nossa compreensão. Obrigado por estar aqui comigo e que Deus o abençoe.